Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas internautas. Gente, mais um vídeo para o canal. E o assunto de hoje diz respeito aos tipos de procuração. O cliente, quando chega no escritório, nós falamos assim, ó, assine a procuração que já vamos dar andamento. Mas como assim, doutor? Assinar a procuração? Geralmente, a maioria das pessoas não tem conhecimento dos tipos de procuração. Por isso, eu achei necessário, para os meus clientes principalmente, esclarecer quais os tipos de procurações existem, tá? Veja, a procuração pode ser assinada para um advogado, a procuração pode ser assinada para qualquer pessoa maior e capaz. A procuração assinada para o advogado, ela pode ser judicial. Como assim, André? Judicial. É a procuração que o advogado vai lá e fala em juízo. Deixa eu virar um pouquinho aqui que tá pegando o brinquedo lá. É a procuração que vai dar a autorização para o advogado falar em seu nome, para o advogado falar em juízo como se fosse você. A procuração diz, ó, judicial, né? A procuração judicial diz, ó, advogado tal, fala em meu nome em caso tal. Compreenderam? Então ela pode ser judicial, que é a procuração que autoriza o advogado a falar em nome do cliente em juízo, tá? Para o mesmo advogado, a procuração pode ser et extra, né? Ou extrajudicial. Procuração extrajudicial. Quer dizer, o advogado pode ir com a procuração, mesmo sem assinar, sem reconhecer firma. Alguns órgãos, a maioria deles acaba aceitando sem o reconhecimento de firma, tá? Em virtude de alguns convênios com a OAB e os contatos, né, realizados com a ordem para esse fim. Então, mesmo sem reconhecer firma, o advogado vai lá com a procuração, com a documentação do cliente e resolve o problema. Então, para o advogado, a procuração pode ser judicial, que é para ele falar em juízo, né? E somente o advogado tem esse poder com a procuração para falar em juízo. E quanto à procuração extrajudicial, o advogado vai falar junto aos órgãos públicos, tá bom? Agora, quanto às outras procurações, né? Agora, quanto às outras procurações, e para o advogado também pode ser uma procuração pública. A procuração pública para o advogado, é como se o advogado fosse a pessoa. A pessoa vai até o cartório e diz, ó, advogado, fala em meu nome nesses casos, nesses casos, nesses casos. Ou em todos os casos possíveis, que é a procuração mais completa, que é a procuração que dá todos os poderes ao advogado, até aí sim o pessoal pergunta, vai vender minha casa? Não. A procuração que dá direito pro advogado vender a sua casa seria essa procuração pública. Agora, em juízo, o advogado tem poder com a procuração judicial, que é esta sem ter que ir ao cartório. A procuração pública, você tem que ir até o cartório. E lá no cartório você diz quem é a pessoa que vai falar em seu nome, tá bom? Na realidade, o que acontece é o seguinte, né? O que acontece a procuração ela facilita, né? Ela facilita e muito a vida das pessoas que não podem realizar certos atos. Ou a pessoa está fora do país, ou a pessoa não quer realizar certo ato também. Mesmo que seja extrajudicial, mesmo que seja fora da justiça, né? Então a procuração ela facilita bastante as representações, tá? Bem, observe
nós temos aqui, então, a procuração judicial, já falamos, extrajudicial. A extrajudicial também, ela pode ser realizada por qualquer pessoa. Então, a pessoa vai lá junto a um órgão administrativo, o órgão pode exigir ou não o reconhecimento de firma, e a outra pessoa pode falar, e aquela pessoa pode falar no nome de outra pessoa, tá bom? Falamos então sobre a procuração pública, então qualquer pessoa pode representar outra, só que esta procuração o cartório é feito publicamente, é feito por meio do cartório, tá? E quanto aos poderes, né, elas podem conter poderes especiais, né? Na judicial, principalmente, o que acontece? O advogado pode me representar, né, judicial e extrajudicialmente, com poderes especiais para fazer acordo, transigir, dar declaração de pagamento. Então, estes são poderes especiais. Quando a lei exigir, esses poderes especiais são poderes que a lei exige, tá? Esses poderes especiais têm que constar lá na procuração. E aí, o advogado ou a pessoa que foi escolhida como procuradora pode representar a pessoa e resolver os problemas dela extrajudicialmente, tá? Extrajudicialmente temos a procuração sem ser pública, né? E temos a procuração pública, que é a procuração em que a pessoa tem que ir até o cartório, né? Essa tem que pagar uma taxa, tal. As outras não. As outras, uma redação simples já é o suficiente. E como é feito, né? Geralmente tem o outorgante, quem está dando os poderes, o outorgado, quem está recebendo os poderes, e quais são os poderes. Para representar civil, junto ao INSS, junto à Caixa Civil, judicial e extrajudicialmente, ou administrativamente junto ao INSS. Então tem lá o outorgante, a pessoa vai lá e faz isso para mim, com essa procuração. Aí o outorgado, o outorgado vai lá e faz isso para a pessoa com os poderes especiais ali constantes, tá bom? Então, a procuração nada mais é, gente, a procuração nada mais é do que uma transferência de poder. Olha o que o direito faz, né? Ele transfere o poder num papel. Transfere o poder como se a pessoa estivesse ali, naquele papel, né? Dizendo, ó, pessoa tal, fale em meu nome. E com os advogados não é diferente. Quando você contrata um advogado, ele é você. O advogado deixa de ser ele. O advogado é você e ele vai lá e fala em seu nome, sempre de acordo com as suas vontades. Por isso que a relação cliente e advogado tem que ser de confiança. Perdeu a confiança, não adianta continuar os trabalhos. Relação de advogado e cliente tem que ser de confiança, tá bom? Então tá aí. Temos qualquer pessoa, né, pode representar extrajudicialmente, sendo maior e capaz, com a procuração extrajudicial, e a pública também, né, a pessoa sendo maior e capaz pode representar outra. Essa pública é a mais, vamos dizer assim, ferrada, né? É a procuração mais completa que existe, tá bom? Esse tipo de procuração, ele é como se fosse a procuração pública, né? É como se fosse a pessoa ali, a gente fala assim, a mais completona possível. Porque você pode dar uma procuração só para a pessoa fazer um ato só, 2 atos, 3 atos. E você pode dar uma procuração para ela realizar todos os atos ligados à sua vida. Tem que tomar muito cuidado com a assinatura desse tipo de procuração, tá? A assinatura feita para o advogado, não, né? O advogado vai lá falar em juízo. Aí em juízo o juiz vai avaliar. Às vezes, quando tem menor, no caso ali proposto, tem o Ministério Público também, entendeu? Então não precisa ter tanto medo assim
no que se refere às procurações. Mas é um ato sério, é um ato jurídico muito importante e sério, tá bem? Cuidado. Bom, André, então eu assinei a procuração, como que eu revogo essa procuração? É claro, você pode, para revogar a procuração para um advogado, você tem que observar o que? Dada para um advogado, você tem que observar o trabalho que foi feito pelo advogado, o contrato que foi feito pelo advogado. Aí, geralmente, quando os clientes não se entendem, aí, quando o cliente e o advogado não se entendem, o que se faz? Né? Revoga a procuração pelo cliente ou o advogado renuncia. Né? Porque se não há uma relação mais de confiança, procuração, gente, é relação de confiança. É o advogado sendo o cliente, é a pessoa que vai te representar sendo você, é a pessoa ali manifestando a sua vontade. Né? É um mandato, né? Vamos dizer assim, né? É mandato, isso mesmo. É um instrumento particular de procuração. Entendeu? Mandado é o mandado judicial, o juiz manda, né? Agora o mandato é uma procuração. Ele está, é como se fossem os políticos agora, né? Vai ter aí eleição, eles vão ter uma procuração para falar em nosso nome, tá? Quando eles forem eleitos, eles vão ter uma procuração para falar em nosso nome, tá? Então eles falando em nosso nome, é claro, né? Tem que satisfazer, tem que fazer a vontade do povo, melhorar para o povo e não as vontades, as satisfações pessoais, tá? Mas André, então eu quero revogar a procuração. Pode revogar a procuração, tanto para o advogado, né? Quanto tanto para o advogado, né? Tanto para o advogado quanto para a outra pessoa, entendeu? Você tem e consequentemente, né? Se não confiar mais, né? Se não fazer sentido mais a relação de trabalho advogado e cliente, revoga, paga o que foi trabalhado, multa contratual, contrata outro advogado e outro advogado vai fazer o trabalho com mais confiança, tá bom? Agora, a responsabilidade, o procurador responde, né? O procurador ele vai responder. Se ele fizer algo errado, logicamente, né, que prejudique o cliente, claro, ele vai responder. Ele vai responder, principalmente se houver algum ilícito civil e também criminal, tá? Responde. Agora, se o procurador fizer a vontade do cliente, não tem problema nenhum. Ó, ele assinou uma procuração pública para mim, tá morando no exterior. Ele quer que eu venda a casa por tanto. Pronto, vamos vender a casa por tanto. É o que ele quer. Vai ter problema? Não. Se o procurador fizer a vontade do cliente, não vai ter problema nenhum. Né? Não vai ter problema nenhum e, é claro, sempre documentando a vontade, né? Não terá problema nenhum. Tá bom? Já falamos, né, sobre a responsabilidade, surte efeitos como se a pessoa fosse e cuidado, né? Cuidado, né? Toda contratação de um procurador requer responsabilidade. Tá? O que a pessoa fizer, ela vai fazer em seu nome. Então, se ela tiver uma procuração assinada por você, você vai responder pelos atos praticados por esse procurador. Tá bom? Então, muito cuidado mesmo. Observe, escolham os procuradores com base em indicação, em confiança. Cuidado. Hoje tem muita procuração virtual, online. Eu não estou dizendo para vocês não fazerem a procuração virtual online. Faça pelo menos um contato físico, né?
seja com a empresa, seja com o advogado, faça primeiro pelo menos um contato em vídeo, né? Seja com a empresa, seja com o advogado, para evitar problema, tá bom? E você, já teve algum problema com a assinatura de procuração? Já? Já teve algum problema no que se refere a dívidas, né? ou atos praticados pelo procurador em que você não autorizou? Faça aqui seu comentário. Gente, dê um like, gente, like para o canal crescer, tá bom? Nossos conteúdos são gratuitos, nós vamos fazer aqui todo dia um vídeo de segunda a sábado, nós vamos fazer para informar as pessoas, tá bom? Tudo ligado ao direito, né? Ao direito é alguma coisa ligada também a desenvolvimento humano, mas porque a aliança hoje do direito com o desenvolvimento humano está trazendo muita qualidade de vida para as pessoas. Então, dê o seu like, clica aí no joinha, tá bom? Compartilhem, se inscrevam no canal, porque vocês não vão perder absolutamente nada. Vocês só têm a ganhar com o nosso conteúdo diário, tá bem? Abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau!